Quando a gente pensa na Cartoon Network, a primeira coisa que vem à cabeça são desenhos engraçados, coloridos, feitos para criança. Mas nem sempre foi assim. Alguns episódios escondiam algo a mais, algo estranho, desconfortável. Só que hoje, revendo com outros olhos, esses episódios parecem avisos, pesadelos disfarçados de desenho. Personagens fora de controle, situações absurdas, cenas que não parecem ter sido feitas para um público infantil. Episódios que davam medo, causavam confusão e deixavam aquela sensação estranha depois que acabavam. E o pior, muitos deles passaram na TV como se fossem totalmente normais. É claro que eu não vou citar todos os episódios, até porque são muitos. Mas se vocês quiserem uma parte 2, eu trago aqui pro canal. Agora, bora para os episódios bizarros da Cartoon Network. I think I know what you want. String! O episódio começa com Gumball e Darwin no sótão, quando Gumball encontra uma caixa antiga. Ao abri-la, ele descobre seus velhos fantoches, brinquedos da infância que ele claramente prefere esquecer. Tentando esconder a caixa de Darwin, Gumball falha. Darwin percebe, pega a caixa e a abre por conta própria. Ao ver os fantoches, Darwin fica animado, tomado por uma nostalgia inocente. Já Gumball reage de forma oposta. Ele diz que os dois já cresceram, que aquilo é coisa do passado e que já é hora de desapegar. Sem pensar duas vezes, Gumball joga a caixa fora, mas Darwin é mais rápido e consegue ficar com os fantoches. É aí que tudo começa a ficar estranho. Os fantoches começam a falar com Darwin. I'm sorry, we ditched you guys the Christmas we got our first game console. That's okay. We still love you. And you'll never take us off your hands again, right? I promise. And we'll have fun forever and ever? I promise. No início, parece apenas brincadeira, mas logo, Gumball percebe que o irmão está agindo de forma esquisita, distante, quase como se estivesse sendo influenciado. Quando Gumball confronta Darwin, os próprios fantoches afirmam que Darwin fez uma promessa a eles. Para Gumball fica claro, Darwin está enlouquecendo. Decidido a acabar com aquilo, Gumball joga os fantoches no lixo. A noite cai. E então vem a virada mais sombria do episódio. Durante a madrugada, os fantoches ganham vida, retornam e decidem se vingar, destruindo o videogame dos dois. Gumball acorda com o barulho e se depara com uma cena perturbadora. Darwin está sendo controlado pelos fantoches, como se fosse apenas mais um boneco. Sem saída, Gumball decide enfrentá-los e pega o terceiro fantoche, sendo puxado para dentro do mundo deles. Esse mundo é o ponto mais bizarro do episódio. O visual lembra diretamente Don't Hug Me, I'm Scared, um show que se disfarça de conteúdo infantil, mas é tudo menos isso. E o que torna esse estilo perturbador não é apenas o gore, o sangue ou as piadas adultas, mas a sensação constante de que algo está observando, vigiando os personagens o tempo todo. E não é coincidência. Os criadores de O Incrível Mundo de Gumball não copiaram o estilo. Eles contrataram o mesmo estúdio responsável por Don't Hug Me, I'm Scared para produzir esse episódio. O clima desconfortável é totalmente intencional. Dentro desse mundo, Gumball e Darwin são torturados psicologicamente, punidos pelos fantoches por terem sido abandonados. Mas Darwin consegue perceber um fio solto em um dos bonecos. Ele puxa o fio, se liberta e ajuda Gumball a fugir. Enquanto escapam, o fio preso à mão de Darwin vai rasgando os fantoches, desmontando-os aos poucos. Como o desenho não podia mostrar violência explícita por ser infantil, os criadores fizeram algo ainda mais impactante. Os personagens são mortos na tela através de explosões. I will have my revenge! Bem, este episódio é ainda mais estranho e perturbador do que o anterior. Tudo começa de forma aparentemente comum. Darwin fica incomodado com as calças de Gumball, enquanto Gumball reclama das sandálias de Darwin. A discussão cresce até Darwin afirmar que a única pessoa que pode criticar a aparência dele é Leslie. Logo em seguida, o episódio mostra um flashback com vários visuais de Leslie, desfilando como um modelo famoso,
sempre admirado por sua beleza. Pouco depois, Gumball e Darwin notam pétalas caídas pelo chão, e Gumball rapidamente tenta solucionar o caso. Os dois seguem as pistas até o camarim de Leslie, onde o encontram chorando. Gumball pergunta qual visual estaria menos feio. Quando Leslie se vira, os dois se deparam com uma cena perturbadora. O rosto dele está caído, murcho, como se estivesse apodrecendo. Assustados, eles ouvem Leslie dizer que sua beleza desapareceu. Gumball tenta consolar o amigo, mas Leslie não reage. Cada tentativa de ajuda só piora a situação, deixando Leslie ainda mais desesperado. É então que Gumball encontra algo em um livro que lhe dá uma ideia, e é nesse ponto que o episódio fica realmente bizarro. Ele explica que, para resolver o problema, seria preciso arrancar o caule de Leslie, ou seja, tirar o mal pela raiz. A sugestão deixa Leslie completamente apavorado, e ele foge desesperadamente. A partir daí, Gumball e Darwin passam a persegui-lo com expressões inocentes, porém assustadoras. Aquele tipo de aparência comum em filmes de terror, onde personagens parecem inofensivos, mas escondem algo perturbador por dentro. No entanto, tudo isso acontece apenas na mente de Leslie. Na realidade, Gumball tenta acalmá-lo, explicando que o processo de retirar o caule é algo natural para plantas. Isso tranquiliza Leslie, que decide arrancar a própria cabeça. O episódio, então, mostra Gumball e Darwin afirmando que o processo foi concluído. E termina de forma inquietante, com Leslie sem cabeça, perseguindo os dois para fazer o mesmo procedimento neles. O episódio começa mostrando Jake e Finn indo capturar um cervo, já que o animal havia invadido o Reino Doce e estava atacando a população. Jake agarra a perna do cervo, mas não consegue segurá-lo e acaba caindo, batendo a cabeça no chão com muita força. Finn é quem mais sofre. O cervo quebra as duas pernas dele e o arremessa para longe. Whatever. Finn acorda e percebe que está internado em um hospital do Reino Doce. Paging Dr. Ice Cream! Ice cream for my mouth! Logo em seguida, nota que suas pernas estão engessadas e que sua única forma de locomoção agora é uma cadeira de rodas. Ao sair do hospital e ir para fora, Finn percebe que não há ninguém por perto. É como se todos estivessem se escondendo dele, evitando vê-lo ou até mesmo falar com ele. Finn escuta um barulho e vai investigar. Ele encontra Jake com uma faixa na cabeça, sentindo muita dor, provavelmente por causa da luta contra o cervo. Finn pergunta onde está o povo doce, e Jake responde que todos estão se escondendo para preparar uma festa surpresa de aniversário para ele mesmo. Finn acredita, já que ficou apagado por 1 ou 2 dias. Quando a noite cai, Finn começa a desconfiar da história da festa surpresa. Jake fica irritado, ainda com dor de cabeça, e decide ir dormir. Nesse momento, Finn vê novamente o mesmo cervo que havia quebrado suas pernas. Pouco depois, ele escuta um barulho vindo do esgoto e resolve conferir. That sounds like candy people. Finn chama Jake para investigar, e é aí que nos é revelado quanto tempo ele realmente ficou desacordado. Be patient. I'm being patient. I waited all day, Jake. Well, I've been waiting 6 months. 6 months. 6 months. 6 months. 6 months. Have I been asleep for 6 months? Finn percebe que Jake enlouqueceu e tenta fugir, mas acaba sendo impedido e amarrado por ele. Mesmo assim, Finn consegue escapar e entra no esgoto, onde presencia a cena mais bizarra do episódio. Finn dá um soco em Jake, fazendo com que ele volte ao normal. Jake vê aquela cena do povo doce e se culpa, dando a entender que ele prendeu o Reino Doce para a festa surpresa dele. Mas não foi. You did not do this, Jake. Then who did? It was him.
final, Finn enfrenta o cervo. Jake salva a população do Reino Doce, e o cervo acaba morrendo ao ser atingido na cabeça com uns dos tijolos de Jake e acaba afundando por água abaixo no esgoto. Esse episódio é considerado bizarro, principalmente por mostrar um cervo quebrando as pernas de um garoto de 13 ou 14 anos. A cidade sendo abandonada, Jake perdendo a cabeça, não é novidade esses acontecimentos, pois Hora de Aventura tem inúmeras vezes. Bem, essa parte do vídeo não vai ser focada só no episódio em si, mas sim em um personagem tão bizarro que não sei como foi aprovado. Lemongrab é um personagem cruel e que fica estressado por qualquer coisa. Eu não gosto desse personagem não por ele ser bizarro, mas sim por ser mandão e controlador. Mas a bizarrice que esse personagem já fez foi praticar um ato de canibalismo com o seu irmão 2 vezes. Vamos para o episódio. O episódio começa com o Finn e a princesa Jujuba, indo para o castelo do Conde Lemongrab. Chegando no castelo, Lemongrab é apresentado. Finn e a princesa Jujuba ficam assustados ao ver o estado do corpo dele. O irmão mostra sintomas quando o Lemongrab fica irritado, o que no passado já fez isso. Depois toca o sino para o jantar. No jantar, mostra o Lemongrab batendo no seu irmão, como se ele o controlasse. Claramente, esses irmãos têm uma relação abusiva, onde um mostra superioridade sobre o outro. Logo em seguida, mostra a apresentação dos limões, onde aparece esse povo limão com uma cara super esquisita. Lemongrab dá choque neles para que se humilhem cada vez mais. Ele não demonstra nenhuma empatia pelo seu povo. Chegando na sobremesa, Finn e a princesa Jujuba decidem sabotar o prato do Lemongrab. Mas, na hora, Lemongrab desconfia de algo e acaba não comendo. Finn decide falar que foi ele, mas acaba sendo preso no castelo. A princesa Jujuba acaba pegando a flauta do Finn e dá para o Lemon Hope. Ele acaba tocando, fazendo um som tão agudo que chama a atenção dos irmãos, fazendo com que eles fiquem meio que hipnotizados com o som. Isso faz com que o Lemongrab 2, sem querer, liberte o Finn, a princesa Jujuba e o Lemon Hope. Isso deixa o Lemongrab com muita raiva e acaba fazendo isso. How dare you! How dare you release my prisoners! Soft Lemongrab! Softer than an old graham cracker! Yes, É uma cena super desconfortável e bizarra, com o Lemongrab praticamente devorando o seu irmão. O episódio segue com o Finn e a princesa Jujuba tentando fugir com o Lemon Hope, mas são parados pelo Lemongrab, que dá choques no seu povo para capturar o Finn, a princesa Jujuba e o Lemon Hope. Finn e a princesa Jujuba ficam encurralados pelo povo limão, mas o Lemongrab 2 sai da boca do Lemongrab para libertá-los desse monstro que é o Lemongrab e solta as coleiras de choque do povo limão, que acaba ajudando o Finn, a princesa Jujuba e o Lemon Hope, que conseguem fugir. Esse episódio não sei o que falar exatamente sobre ele, porque é um episódio super bizarro, com canibalismo rolando na tela. Esse personagem é um dos personagens mais bizarros e estranhos desse desenho. O episódio começa com Steven tentando achar sua calça, enquanto a Pérola procura uma pedra que faz os objetos criarem vida própria. A Pérola pergunta ao Steven se ele encontrou essa pedra, e o Steven pergunta se ela sabe onde está a calça dele. A Pérola fica preocupada, pois essa pedra não pode ser perdida, e começa a explicar isso para o Steven. Ele não entende muito bem, mas logo a Pérola termina e decide sair em busca da pedra. Steven acaba encontrando sua calça, mas percebe que ela está se mexendo sozinha. Ele persegue a calça, consegue pegá-la e encontra a pedra que fez com que ela se movimentasse. Então, Steven decide sair em busca da Pérola para devolver a pedra. No caminho, ele dá de cara com o Pidgey usando uma fantasia estranha, sendo perseguido por gaivotas, o que acaba assustando o Steven. Vemos o pai do Pidgey incentivando o filho a continuar usando a fantasia, mas o Pidgey não gosta
pois ele queria ajudar em outros negócios da família e também brincar com crianças da idade dele, o que o deixa magoado. Ele comenta que gostaria que a fantasia se movimentasse sozinha, sem ele dentro. Isso dá uma ideia ao Steven, que lembra que está com a pedra. Ele coloca a pedra dentro do boneco, fazendo a fantasia ganhar pernas de fritura e se movimentar sozinha, deixando o pai do Pidgey orgulhoso. Steven e Pidgey decidem sair para brincar, mas o Pidgey ainda fica meio chateado. Os dois conversam, mas são interrompidos por gritos vindos da lanchonete da família do Pidgey. Eles vão até lá e veem o Fraibo atacando todas as pessoas que estavam dentro do local. Isso deixa o Pidgey extremamente apavorado. Os dois veem o Fraibo obrigando as pessoas a comer batatas, em uma cena super bizarra, com a fantasia mostrando veias e encarando os dois. Logo em seguida, o pai do Pidgey chega, e a fantasia o pega e enfia batatas dentro da boca dele, em uma cena extremamente desconfortável. A Pérola chega atacando o Fraibo e lança sua lâmina no olho dele, fazendo-o espirrar ketchup, que lembra sangue. O Fraibo cai, mas logo se levanta para atacar todos que estavam fora da lanchonete. Steven então aparece com um exército de roupas para atacar o Fraibo. Ele consegue derrotá-lo e retira a pedra da boca da fantasia. Depois disso, eles decidem fazer um funeral para o Fraibo e queimam a fantasia, encerrando o episódio. Esse episódio é estranho não apenas por mostrar algo que lembra sangue, mas por ser extremamente perturbador. Um boneco com aquela aparência bizarra causa muito desconforto. Steven Universo tem outros episódios estranhos, mas esse com certeza é um dos mais perturbadores de todos. Bem, eu sei que no título está Episódios Bizarros dos Desenhos da Cartoon Network, mas quero deixar claro que este episódio tem ligação direta com a vida real, tanto naquela época quanto hoje em dia. Na época em que foi exibido, ele não foi levado a sério, mas hoje esse episódio funciona como um aviso. Não sei se alguns de vocês sabem o que está acontecendo com as geleiras, então vou explicar bem rápido. As geleiras do Polo Norte estão derretendo por causa do aquecimento global, e o maior responsável por isso somos nós. Poluímos o ambiente, queimamos florestas e construímos fábricas que utilizam a queima de combustíveis fósseis para gerar energia. Esse processo libera gases tóxicos e poluentes, como óxidos de enxofre, óxidos de nitrogênio e monóxido de carbono, que vão para a atmosfera, contribuindo para a poluição do ar, chuvas ácidas, intensificação do efeito estufa e mudanças climáticas. Quem sofre as consequências disso são os animais, principalmente os ursos polares. Com o aquecimento global, as geleiras vão derretendo e eles acabam ficando sem comida para caçar, além de serem forçados a sair de seu habitat natural. Agora que eu já expliquei isso, vamos para o episódio. O episódio Mudando a Natureza é o último episódio do show. Ele não foi o último a ser lançado, mas foi escrito como um verdadeiro adeus aos personagens. Porém, o episódio era tão sombrio que os executivos da ABC decidiram lançá-lo no meio da temporada, para que aquela não fosse a última vez que veríamos esses personagens tão amados. O episódio começa com uma reportagem de um jornal de TV explicando que, todo ano, besouros migram de seu habitat para os pântanos da cidade onde vivem. Isso é tratado como um evento, por isso a família inteira faz um churrasco no quintal esperando que a migração aconteça. Eles também fazem o churrasco porque Earl, o pai da família, comprou um equipamento de última geração, mostrando que ele ama o futuro e quer fazer parte dele. A cobertura da TV também avisa que esses mesmos besouros comem as plantas praga que aparecem nessa época do ano. Sem os besouros, essas plantas cresceriam sem limites. Algo que começa a acontecer quando os besouros se atrasam pela primeira vez na história. As cider poppies continue to grow in fragrant but annoying profusion, attention turns to the puzzling disappearance of the bunch beetles. And so, throughout the nation, anyone with even the least awareness of the world around them is asking, what happened to the bug? Um desses besouros aparece e explica que se atrasou e acabou ficando para trás do grupo porque esqueceu o forno ligado. Ele também revela que os besouros não comem as plantas praga, mas sim seus próprios filhos, que nascem quando eles chegam ao pântano e encontram outras fêmeas.
O problema é que algo está confundindo o senso de navegação deles. E ele não sabe mais onde o pântano fica. Isso acontece porque o pântano foi destruído, e no lugar foi construída uma fábrica de frutas de isopor. Não só isso, como todos os besouros que vão até lá acabam sendo mortos. Where are all the beetles? Hey, step aside, sister. Oh, it's another one of those bugs. I thought we killed them all. Stop! Charlene, a filha da família, vai à TV junto com o besouro para explicar tudo o que está acontecendo em uma entrevista. Essa entrevista é interrompida e destruída pelo próprio pai dela, que diz que isso não é um problema. O motivo disso é que Earl trabalha justamente nessa empresa responsável pela destruição da espécie de besouros. A companhia então decide usar Earl como porta-voz da situação e sugere acabar com as plantas praga usando veneno em todo o continente. O continente citado é a Pangeia, um grande pedaço de terra que, com o tempo, se separou e se transformou nos países que conhecemos hoje. Ou seja, envenenar todo o continente seria envenenar todo o planeta. Obviamente, isso dá muito errado. Earl, have you looked outside? That spray of yours killed every plant on Earth. Mesmo depois de destruir toda a cadeia alimentar, Earl continua acreditando na empresa, sem saber o que fazer. Como última solução, eles decidem que fazer chover é a única saída. Para isso, precisam de nuvens. Nuvens criadas por vulcões em erupção. Look at those big black clouds. If that doesn't mean rain, I don't know what does. Essas nuvens são, na verdade, fumaça. Uma fumaça que bloqueia o sol no planeta inteiro, causando frio intenso e neve por um tempo indeterminado. Até mesmo Earl passa a sentir medo do que fizeram e percebe que passaram de todos os limites. What are you whining about now, Sinclair? Sir, I think we may have gone just a teensy bit too far this time. Com temperaturas mais baixas do que nunca, Earl pede desculpas à sua família, explicando que este é o fim do mundo. Well, what's gonna happen to us? Well, I don't exactly know. Eles ignoraram a natureza, e agora não existe mais nenhuma. O episódio termina com a última reportagem, com silêncio. And taking a look at the long-range forecast, continued snow, darkness, and extreme cold. This is Howard Handupme. Good night. Goodbye. Esse episódio é pesado e triste. É um adeus aos personagens que conhecemos por anos, cobertos pela escuridão, cercados pela neve. Fica claro que a família, junto com todos os outros personagens do show, congelou até a morte. O episódio foi feito em meio aos protestos ambientais dos anos 90, mas, diferente de muitos outros shows que trataram isso como piada, essa série mostrou as consequências reais. Esse é o último episódio canônico da série, então, tecnicamente, os personagens estão mortos. É pesado pensar que um show feito para a família termina com todos morrendo. Então, quando alguém disser que mudança climática é mentira ou que começaram a falar disso do nada, lembre-se. Esse assunto já era conhecido antes dos anos 90. Para aparecer em um show popular, ele precisava ser levado a sério. Nothing to you, all we had to do was touch. And there's no nothing better, what the hell, it's for me.